Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula sobre eletrônica. Já mostramos em nosso primeiro vídeo dessa sequência como calcular o valor do resistor que vai limitar a passagem da corrente elétrica pelo LED. Dessa vez, queremos mostrar na prática a importância desse resistor quando ele estiver ligado em série com vários LEDs. E ainda mostraremos como fazer um excelente mini abajur feito com um carregador de celular, desses que já não servem mais e que estão jogados por aí na sua casa. Então, começaremos relembrando que os LEDs têm parâmetros e devem ser respeitados. Já vimos que, dependendo da cor que ele emite, as suas tensões de funcionamento são bem diferentes. E você já viu esses detalhes lá no início dos vídeos, na aula 2. Ou seja, o LED vermelho ou amarelo, eles precisam de tensões próximas de 2 volts, enquanto os LEDs azuis e brancos, eles já precisam de tensões já mais próximas de 3 volts. Agora fiquem atentos que, além da tensão, os LEDs têm um outro parâmetro importantíssimo, que é a corrente elétrica que deve passar por eles. É comum e mais adequado usarmos uma corrente que não ultrapasse os 20 mA. Isso para que ele funcione de uma forma segura e tenha uma vida útil bem prolongada. Observe que a corrente elétrica não deve ultrapassar os 20 mA. E isso serve para todas as cores de LED. Olha só, 20 mA. Então vamos lá. Lembramos que todos os experimentos que nós fizermos aqui nesse vídeo, os LEDs serão ligados em série. E nas ligações em série é muito fácil de entender. Aqui é o negativo do LED, aqui é o positivo. Então o positivo de um LED se liga ao negativo do outro. O positivo desse LED se liga ao negativo desse outro. O positivo desse aqui se liga ao negativo desse. E assim sucessivamente. O positivo desse se liga ao negativo desse e aqui é o positivo. Aqui nós temos uma fonte de alimentação como essa, é de um carregador de celular. Nós colocamos o multímetro na escala de até 20 volts e vamos ver aqui a tensão fornecida por essa fonte de alimentação. Então fornece 5,05 volts. E dentre todos os LEDs que nós temos, nós procuramos os mais adequados para essa tensão, que é 5 volts. E os escolhidos foram os verdes. E agora nós mostraremos o porquê. Aqui nós vamos ligar a fonte de alimentação, os 5 volts, e os LEDs acendem. Então, quando ligamos os dois LEDs em série com a fonte de 5 volts, esse primeiro LED ele vai consumir 2,5 volts, 2,5 volts. E esse outro vai consumir também 2,5 volts, dando ao final uma soma de 5 volts. Portanto, entenda que numa ligação de LEDs em série, a soma das tensões que passam pelos LEDs é igual à tensão da fonte de alimentação. Portanto, 2,5 volts que passa por esse LED com mais 2,5 que é consumido por esse outro, dá um total de 5 volts. Agora nós vamos medir a tensão que passa por cada um dos LEDs. Dissemos que é próximo de 2,5, 2,5 volts. Vamos confirmar. Esse aqui está passando 2,4 volts, 2,41 volts. Nesse outro passam 2,41 volts, Então algo próximo de 2,5 volts. Vamos para a soma dos dois. Pelos dois está passando 4,80 e é muito próximo de 5, olha só. Ele fica oscilando, muitas vezes chega aos 5 volts. Agora nós mostraremos a corrente que está passando pelos LEDs, A corrente elétrica que passa por aqui, diferente da tensão. A tensão passou 2,5 volts por esse LED e 2,5 por esse. A corrente não, ela é única e passa pelos dois. E para que você entenda como medir a corrente elétrica que passa pelos LEDs, aqui está o circuito para que você perceba. Então, se ligarmos esse fio negativo aqui nesse LED,
o conjunto de LEDs acende. Então eu desliguei daqui e botei aqui nessa linha dos negativos. Então, as duas pontas de prova que saem do instrumento, do multímetro, ele também já está na escala de amperes, de amperagem, para medir corrente. Eu coloquei aqui o seletor apontando para até 20 miliamperes, aqui está. Então, quando tocarmos as pontas de prova aqui no negativo e no negativo do LED, a corrente elétrica vai passar pelo aparelho e ele vai registrar o valor dessa corrente, de pouco mais que 3 volts. Observe que ela ultrapassa os 3 volts. Portanto, está passando aí uma corrente que ultrapassa os 3 volts. E aqui está o desenho do circuito que ilustra essa situação. Então, 2,5 nesse LED é consumido por esse LED, mais 2,5 volts consumido por esse outro LED. A soma dos dois dá 5 volts, que coincide com a fonte de alimentação, com a tensão da fonte. A corrente que passa pelos LEDs é de 3,10 miliamperes. A gente não ultrapassou os 20 miliamperes, que os LEDs, a gente não deve fazer isso, para que eles tenham a vida útil bem prolongada. E ainda com essa mesma fonte de 5 volts, nós substituímos os LEDs, retiramos os 2 LEDs verdes e colocamos aqui 2 LEDs azuis, também ligados em série. Lembre-se de que ainda não estamos usando o resistor limitador. Por enquanto, estamos usando só os LEDs. E agora nós vamos ligar aqui os 2 LEDs na fonte. Já estão ligados. E como já dissemos, os 2 LEDs são azuis. Cada um deles precisa de 3 volts para acender. A fonte só fornece 5 volts. Significa dizer que está passando 2,5 volts por esse e 2,5 volts por esse. Dessa forma, o circuito funciona de forma comprometida. Veja, por esse LED aqui está passando a tensão de 2,5 volts. Por esse outro LED, também a tensão de 2,5 volts. Os dois juntos passam, aproximadamente 5 volts. Para que esse circuito pudesse funcionar de forma adequada, essa fonte deveria fornecer no mínimo 6 volts. Agora vamos para essa outra situação. Aqui nós colocamos 2 LEDs vermelhos, E como sabemos, os LEDs vermelhos precisam de apenas 2 volts para acender. E a fonte fornece 5 volts, Está fornecendo 1 volt a mais. Aqui a coisa é mais complicada, pois como a fonte fornece mais do que eles precisam, se forem ligados, com certeza depois de algum tempo serão danificados. Mesmo assim, vamos correr esse risco, só para que vocês percebam o quanto de tensão e de corrente estão passando e sobrecarregando esses 2 LEDs. Vamos agora ligar os LEDs na fonte de 5 volts, aí já estão acesos. Por esse primeiro LED aqui está passando 2,48 volts, 2,5 volts, porque já vai 2,49. E para que a gente possa medir a tensão que passa por esse LED, desligamos aqui a ponta de prova do positivo desse LED e ligamos no positivo desse outro. Quando aqui ligarmos a fonte, mais uma vez, nós vamos ver quanto passa de tensão por esse outro LED. Então, 2,55 volts, aproximadamente 2,5 volts passando por esse outro LED. Nos 2 LEDs juntos passam os 5 volts, que a gente já sabe que é o valor da fonte. E agora nós vamos mostrar a corrente que está passando pelos LEDs. Já colocamos aqui o ponteiro do seletor para medir até 200 miliamperes, Mudamos aqui da escala para 200, porque com certeza aí já está passando dos 20 e muito, ok? Então a gente já sabe, para relembrar, que os LEDs precisam de no máximo 20 miliamperes para trabalharem, numa margem de segurança satisfatória. Vamos ver quanto é que está passando aqui pelos 2 LEDs. Olha só, uma corrente de mais de 60 miliamperes. E se você observar, essa corrente está subindo constantemente. E nós vamos também já explicar o motivo pelo qual essa corrente fica subindo. Então, se quisermos resolver esse problema, é muito fácil. Basta usarmos aquela regrinha mostrada lá na primeira aula. Então, resistor limitador é igual a tensão da fonte de alimentação, que é 5 volts, aqui está, menos a tensão que vai passar pelos LEDs,
Então, nesse LED aqui, que é vermelho, vai passar 2 volts. Nesse outro passa também 2 volts. Somando 2 mais 2, 4. Aqui está, né? E dividido pela corrente do LED, que deve ser em torno de 20 miliamperes. Aqui já está convertido para amperes, fica 0,02 amperes. E fazendo aqui a conta, né? 5 menos 4, 1. 1 dividido por 0,02 amperes vai dar em torno aqui de 50 ohms. Não tínhamos um resistor de 50 ohms, colocamos aqui um de 68 ohms. Então, ele vai satisfazer e vai fazer com que o circuito funcione, né, de forma correta, né, de forma segura. Aí estão os LEDs funcionando legal. E para que fique registrado, mostraremos agora a tensão que está passando por cada um dos LEDs. Esse primeiro LED está passando por ele uma tensão de quase 2 volts, 1,99 volts. Esse segundo LED, uma tensão de também quase 2 volts. Está aí, 2 volts. Agora nós vamos registrar também a corrente que está passando pelos LEDs. Sem o resistor limitador, a corrente ultrapassava muito, né, os 20 miliamperes. Vamos ver agora com a colocação desse resistor. Então a corrente que está passando é de um pouco mais, né, que 13 miliamperes, bem abaixo dos 20 miliamperes, que é o aconselhável. E aqui está a ilustração do circuito que mostra essa situação. Então, os 5 volts da fonte, fica 1 volt aqui no resistor, 2 volts é consumido pelo LED, os outros 2 volts por esse outro LED, totalizando 5 volts. A corrente que passa pelos LEDs é de um pouco mais que 13 miliamperes. Aqui nós mudamos a fonte de alimentação. Essa fornece 9 volts e, pelo que vimos, ela é ideal para acender 3 LEDs azuis ou brancos. Aqui está, 9 volts. Então, vamos ligar aqui os LEDs na fonte, eles estão acesos, e confirmando o que nós aprendemos, por cada um desses LEDs deve estar passando uma tensão aí próxima de 3 volts, já que é 9 volts, 3 volts mais 3 volts mais 3 volts fazem 9 volts. Vamos confirmar isso aqui na prática. Então, o primeiro LED, 3 volts. O segundo LED, 3 volts. Terceiro LED, 3 volts. A soma dos 3, olha só, deve dar os 9 volts. Agora, nós vamos registrar a corrente elétrica que está passando pelos LEDs. Já colocamos aqui 14,3 miliamperes, que é a corrente inicial. Enquanto vocês vão observando esses valores, eu vou continuar a explicação. Então, 14,2 e ela vai subindo um pouquinho. Então, colocamos aqui os 3 LEDs azuis, que coincidem a soma justamente com a tensão da fonte. O comportamento dos LEDs é como o comportamento dos diodos, ou seja, quando a corrente elétrica começa a passar por ele, a sua resistência cai gradativamente, de tal forma que essa corrente também pode ultrapassar os limites exigidos para o bom funcionamento do LED. E assim ele poderá ser danificado, ok? Enquanto eu explicava, a corrente inicial era 14,3 e já está em 15 miliamperes. Depois de 20 minutos, nós estamos retornando, o circuito ficou ligado aqui com o instrumento, iniciou com 14,3 miliamperes, depois de 20 minutos ele estabilizou em 15,5 miliamperes, é uma corrente boa para os LEDs, a gente não está querendo ultrapassar os 20 miliamperes, então, estabilizado em 15,5 miliamperes, aqui não precisaria do resistor limitador. Mas, por medida de segurança, como a corrente já ultrapassou os 15 miliamperes, aconselhamos a colocar aqui um resistor limitador, né, abaixo de 50 ohms. Aqui estamos usando um de 22 ohms e a corrente que vai passar pelos LEDs é uma corrente bem mais segura, né, que vai aí passar um pouco de 10 miliamperes. Observe também que com a colocação do resistor limitador, ela vai estabilizar mais rapidamente essa corrente. E para deixarmos esse nosso trabalho mais completo, resolvemos fazer um experimento usando uma fonte de 12 volts. E só para comprovar o que aprendemos, vamos aqui ligar o circuito
com 4 LEDs brancos, também precisam de 3 volts para funcionar, e por cada um desses LEDs deve estar passando uma tensão muito próxima de 3 volts. Então, primeiro LED, 3 volts, segundo LED, 3 volts, terceiro LED, 3 volts, quarto LED, 3 volts. Todos os LEDs juntos, 12 volts, que é 3 vezes 4, 12. E agora vamos registrar a corrente que está passando pelos LEDs. Então, é uma corrente de 14,9 mA. Como dissemos, não tem o resistor limitador, ele baixa a resistência e a tensão aumenta e também a corrente aumenta. Vamos dar uma pausa aqui, só para que daqui um pouquinho a gente retorne para ver quanto foi que aumentou a corrente. Passamos aqui de 5 minutos, retornamos agora, ficou ligado o circuito e a corrente que está passando pelos LEDs, ela não para de crescer. Observe, já está em 16,4 mA. Já é aconselhável o uso do resistor limitador, né, para ele estabilizar essa corrente que está passando pelos LEDs. Né? Podemos usar um resistor aí em torno de 50 ohms, né? Um pouco mais ou um pouco menos já vai dar para resolver esse problema. Já colocamos aqui o resistor limitador, né? Usamos aquele mesmo resistor que é de 68 ohms. Vamos agora ligar a fonte de alimentação aos LEDs e por eles está passando agora uma corrente bem mais suave, né? 8,9 mA. Né? Correntes menores que 10 mA são as ideais. E então, pessoal, e como dissemos, chegou a hora de fazermos um excelente mini abajur para iluminar aí as noites de sua casa. E para fazer esses mini abajus, precisaremos de carregadores de celulares, de qualquer voltagem. A maioria dos carregadores eles fornecem ou 5 volts ou próximo de 9 volts. Pelo menos os que nós tivemos por aqui, as tensões são essas. Então, pelo que nós já aprendemos nessa aula, vimos que se usarmos LEDs brancos ou azuis aqui nesse carregador, nessa fonte, eles não vão funcionar. Né? Aqui são LEDs brancos e o carregador aqui, a fonte já está ligada e a gente não consegue visualizar, mas ele está fornecendo uma pequena luz branca. A dica que a gente dá aqui é trocarmos esses 2 LEDs brancos por 2 LEDs verdes. Já vimos isso e funciona direitinho. E o bom é que nessas situações com os carregadores não precisamos usar resistor limitador, pois a corrente que está passando pelos LEDs é bastante suave. Observe, 3,16 mA. Está longe ainda de 10 mA. Portanto, com 2 LEDs verdes dá para fazer esse mini abajur. E para fazer é muito fácil. Nós temos aqui os 2 LEDs nas posições negativo e positivo. Lembrando, o positivo ele é um terminal mais comprido. De novo, negativo e positivo, o positivo é mais comprido, o negativo é mais curto, o negativo é mais curto. Então, agora é só com as mãos mesmo enrolar esse terminal negativo no positivo, só isso. Vamos fazer isso com os dedos mesmo, estamos aqui unindo aqui os 2 terminais e ficou assim, negativo e positivo. Aqui está uma ligação em série. Aqui nós temos 2 opções. Uma delas é pegar o carregador e desparafusar, né? Nós tiramos esses parafusos que tem aqui e ligamos um terminal do LED no positivo e o outro no negativo. Se você tem menos habilidade e não quer se arriscar muito, essa é a maneira mais prática. Aqui é o fio do carregador, você vai cortá-lo, né? Então, um desses fios aqui ele é o positivo e outro é o negativo. Você vai desencapar e vai colocar aqui nos terminais. E aqui fica muito fácil, você vai pegar aqui o carregador e vai botar na tomada. Agora, vamos testar qual é o positivo e o negativo. Aqui a gente vai testar, não sabemos ainda, Acendeu de primeira logo, Se não tivesse acendido, a gente invertia. Então, acendeu aqui, Então, é dessa forma que nós vamos aqui prender as pontas, né? A gente vai prender aqui com a fita, não vamos usar solda, e vai ficar feito o nosso mini abajur. Já está pronto. Você pode usar cola quente, essa cola Super Bonder ou outra cola instantânea. Quando colocarmos aqui na tomada, o abajur já está pronto.
E aqui outro detalhe importante, pessoal. E os capacitores, mais uma vez, sempre aparecendo. Olha só, vou retirar aqui da tomada. Está fora da tomada, mas por conta dos capacitores, os LEDs ainda estão acesos por um bom tempo. Vamos ver aqui o momento que eles, pronto, descarregaram. Se o carregador fornecer tensões mais próximas de 9 volts, né, aqui está, 8,66 volts, ao invés de usarmos 2 LEDs, usaremos 3. Poderemos usar 3 LEDs azuis ou 3 LEDs brancos. Aqui nós já fizemos, usamos 3 LEDs brancos em série e quando ligarmos, eles ficaram acesos aí com uma boa intensidade de luz. Vamos tirar aqui a luz do ambiente. E está aí o abajur também funcionando bem legal. Lembramos ainda que alguns carregadores vêm com o cabo USB. Então, quando você desencapa, aqui tem 4 fios. Os que vão interessar é o vermelho e o preto, né? O verde e o azul a gente corta, não serve. O vermelho é o positivo, o preto é o negativo. E é assim que você vai ligar no conjunto de LEDs que você escolher. Aqui nós temos o mini abajur já na tomada. E aqui em casa é ele quem fica ligado durante a noite toda. Só desligamos ao amanhecer. E aqui está o mini abajur que nós fizemos agora há pouco. Ó. Está sendo colocado na tomada. Aí está. E pode também passar a noite toda. E é isso, pessoal. E assim a gente finaliza mais esse vídeo pedindo a você que ainda não se inscreveu em nosso canal que, por favor, se inscreva. Um forte abraço a todos.